E aí, pessoal, bem-vindo ao canal, aqui ó, Chamo Físico. Meu nome é Thales Rodrigues e eu serei seu professor de Física aqui no YouTube. Na aula de hoje, nós vamos resolver a prova das Ciências Médicas do segundo semestre de 2017. Você que vai tentar essa prova, é importantíssimo assistir esse vídeo e ver como é que é o estilo de prova das Ciências Médicas. Na descrição aqui embaixo eu coloco um link onde você pode baixar a prova. Baixe a prova, tente fazê-la antes. Assim você vai aproveitar melhor a minha resolução e entender de fato qual matéria você tem uma dificuldade um pouco maior. Quem sabe, aqui mesmo no canal, você já não encontra mais vídeos sobre esse conteúdo para que possa tirar as suas dúvidas. Caso tenha alguma questão específica que você queira ver a resolução, aqui na descrição também eu coloco o tempo de cada uma das questões. Você já pode dar um pulão direto para ela, para que você veja como é que se resolve a questão. Espero que goste do vídeo e bora para a nossa aula então! Físico. Bom, nessa primeira questão, então, a gente trabalha queda com resistência do ar. Inclusive, aqui, ó, queda com resistência do ar já teve vídeo aqui no canal, tá? Assista lá depois. A questão fala de um experimento simples, então, que você pode fazer na sua casa. Peguei 2 folhas de papel e amassei uma delas. Quando eu abandono, devido à resistência do ar, que não atua igualmente para as duas devido à aerodinâmica delas, a bolinha de papel acaba chegando primeiro ao solo. Você vai ver, inclusive, lá no vídeo, que essa aerodinâmica, ela depende de alguns fatores, inclusive a área do corpo, né? Bolinha de papel, por ter uma área menor, tem uma resistência menor na hora de cair do que uma folha de papel que ocupa uma área muito maior. Então, por isso, a folha de papel ela demora mais para cair do que a folhinha amassada. Por outro lado, quando você pega a folha amassada e coloca ela em cima da folha de papel e solta as duas, o fato da folha de papel ter uma área muito grande vai atuar, de certa forma, sobre esse conjunto praticamente a mesma resistência do ar. E agora, aqueles que caíram separadamente caem juntos, ok? Submetidos à resistência do ar. Sobre essa situação, a questão faz algumas perguntas. E a primeira discussão é, se não tivesse a resistência do ar, quais seriam as forças que atuariam nos dois corpos? Teríamos apenas força-peso. A força-peso seria a força resultante. E de acordo com a segunda lei de Newton, força resultante é massa vezes a aceleração. Se a força resultante for a força-peso, mg é igual a ma. Independente da massa, podemos cortar, a aceleração seria a da gravidade. Então, ignorando a resistência do ar, corpos que têm formatos diferentes, mas de mesma massa, chegariam juntos ao chão, porque estão submetidos à mesma aceleração, que é a da gravidade. O problema é quando tem resistência do ar. Quando tem resistência do ar, para aerodinâmicas diferentes, a resistência é diferente e um acaba chegando primeiro do que o outro, beleza? Então, no problema, a resposta é a letra D. Desprezando a resistência do ar, objetos de formatos diferentes e, detalhe, independente da massa, tá? Não precisa ser necessariamente a mesma massa, chegariam juntos ao solo, porque estão submetidos à mesma aceleração. Bom, questãozinha então de calorimetria para a gente resolver. A questão diz que você tem uma sala com essa dimensão, 6 por 5 por 4 metros, ok? O ar ali dentro tem densidade de 0,0012 gramas por centímetro cúbico. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é calcular qual é a massa de ar que eu tenho ali dentro. O volume, nós sabemos, é só multiplicar todo mundo. 6 vezes 5 vezes 4. 6 vezes 5, 30 vezes 4, 120 metros cúbicos. Esse é o nosso volume. Como densidade é massa por volume, densidade é massa por volume, podemos falar que a massa é a densidade vezes o volume. A densidade é de 0,0012 gramas por centímetro cúbico. Fique atento porque vai dar merda, né? O seu volume está em metro cúbico. Passe ele para centímetro cúbico. Como é que eu faço isso? Seria 120. De metro para centímetro seria 2 casas, 10 a 2. Mas como é cúbico, 10 a 6. Então, 10 a 6. Ou seja, a massa, então, seria 144 vezes 10 a 3 gramas. Então, essa é a massa de ar que eu tenho ali dentro. A questão fala de um ar-condicionado
que vai fazer um resfriamento desse ar, de 25 para 20 graus Celsius. Qual é a quantidade de energia necessária para isso? Como se trata de mudança de temperatura, a quantidade de calor é quantidade de calor sensível. Inclusive, tem vídeo aqui no canal sobre esse assunto. Assista lá depois. Q igual a mc ΔT. A energia necessária para mudar a temperatura seria massa, 144 vezes 10 a 3, calor específico. O calor específico é de 0,25 calorias por grama grau Celsius. E a variação de temperatura é de 25 para 20, final 20, menos o inicial 25. O calor vai dar negativo, o que não há problema nenhum, afinal de contas é calor cedido. Mas atenção, a questão pede numa outra unidade. Do jeito que nós temos aqui, sairia a nossa conta em caloria. A questão me diz que 1 BTU equivale a 0,25 quilocalorias. Olha para cá, aqui nós temos 0,25 vezes 10 a 3. Isso daqui representa então, olha só, na nossa conversão, uma 0,25 quilocalorias, que seria justamente o valor do BTU. Então eu vou substituir isso daqui pelo BTU. Ficaria 144 vezes menos 5, né? E essa conta sai em BTU, ou seja, 144 vezes 5 nos deu então 144 vezes 5 BTU. Essa seria então a energia associada a esse resfriamento. A questão pede a potência, e aí lembrando, potência é energia por tempo. Então a potência desse problema seria a quantidade de calor em módulo pelo tempo que o meu refrigerador gasta para fazer isso. A quantidade de calor em BTU seria então 144 vezes 5 BTU, no tempo que a questão me disse que é de 5 minutos. Porém, a questão me pede em hora, BTU por hora. Se é por hora, veja bem, 5 minutos eu deveria transformar para hora. 5 minutos representa quanto da hora? Fazendo aqui, ó, 1 hora representa 60 minutos. 5 minutos representa x, ou seja, x é igual a 5 dividido por 60, 1 sobre 12 horas. Então é esse o tempo que eu vou utilizar aqui, 1 sobre 12, porque aí eu saio com a potência em BTU por hora. Fazendo a conta, a potência então seria 144 vezes 5 vezes 12, que nos dá 8.640 BTU por hora. Essa deveria então ser a potência do aparelho. Como a questão pediu um valor aproximado, o melhor valor dentre as alternativas seria a letra A, 9.000 BTU por hora. Questão muito legal agora de circuitos elétricos para a gente resolver nessa prova. Veja bem, a questão te apresenta um diodo, um elemento de circuito que deixa passar a corrente elétrica no sentido, mas no sentido contrário não deixa. Inclusive a questão te explica isso, dizendo o seguinte, na primeira figura, quando aqui é polo positivo e aqui é polo negativo, corrente elétrica sai do mais e vai para o menos. Nesse sentido, a lâmpada brilha, ou seja, corrente elétrica passou pelo diodo. Porém, quando você inverte o sentido, a polaridade, daqui para cá, a lâmpada fica apagada, ou seja, nesse sentido, o diodo não permite a passagem de corrente elétrica pelo fio, e aí a lâmpada fica apagada. A questão propõe o seguinte, temos esse circuito elétrico com 2 diodos aqui, 4 lâmpadas, polos S e Q. Num primeiro momento, ele fala que o polo aqui é positivo e aqui é negativo, e ele chama a resistência equivalente desse conjunto de RS. Cada uma das lâmpadas teria uma resistência que vale R. Qual é, portanto, o valor de RS? Vamos com calma. Primeiro, se aqui é positivo e aqui é negativo, corrente elétrica vai do mais para o menos. Mas a pergunta é, por aqui a corrente elétrica passa? Sim, nesse sentido a corrente elétrica passa, que é o sentido que nós estamos percorrendo. Então essa lâmpada vai acender. Essa lâmpada vai acender, porém essa lâmpada, olha aqui, esse diodo bloqueia a passagem de corrente pelo fio dela, né? Então essa lâmpada ela fica apagada nessa primeira situação. O nosso problema, na verdade, é com 3 lâmpadas. 1, 2 e 3. Além disso, veja bem, 2 e 3 estão em paralelo, né? Compartilhando desses nós aqui, ó. Se cada um deles tem resistência R, como é que eu faço a resistência equivalente só desse paralelo? Lembrando, a resistência equivalente de um paralelo, quando os resistores são iguais, basta você pegar o valor de um deles e dividir pelo número de vezes que ele se repete. Se você tem dificuldade nisso, assista esse vídeo aqui, ó,
de circuito elétrico misto, que eu já fiz aqui no canal. Então, se aqui é R e aqui é R, a resistência equivalente entre eles é R sobre 2, valor de um deles dividido pelo número de vezes que ele se repete. Esse conjunto estaria em série com a lâmpada 1. Em série, bastaria você somar o valor dela. Então a resistência equivalente total pode ser calculada como sendo, aqui ó, mínimo é 2, 2R, 2R mais R, 3R. 3R sobre 2 seria a resistência equivalente nessa primeira situação, com esse cara positivo e esse cara negativo. Aí a questão inverte a polaridade. Inverte, pensa no seguinte, ó, aqui agora vale mais e aqui vale menos. Qual é a nova resistência equivalente do conjunto? A questão chama de RQ. Veja bem, se aqui é mais e aqui é menos, a corrente sai do mais e vai para o menos. Aqui ó, a corrente passa, entretanto aqui não, né? Estamos no sentido contrário do diodo, não deixa a passagem de corrente elétrica. Essa lâmpada não acende. Porém, essa daqui acende e essa daqui o diodo permite a passagem de corrente, então ela vai acender também. Então, nesse segundo caso, apenas a lâmpada 2 ficaria apagada. Mas não sei se você percebeu, a situação matematicamente ela é a mesma, né? Duas lâmpadas em paralelo, compartilhando desse nó, e esse conjunto, esqueça esse, em série com essa lâmpada. O resultado, matematicamente, é o mesmo, né? E a resistência, nesse caso, seria também 3 meios de R. Portanto, resposta letra D. A questão retrata duas lentes e raios paralelos incidindo nessas duas lentes. Porém, repare no desenho que o comportamento dessas duas lentes é diferente. Tá? A primeira apresenta um comportamento convergente, a segunda um comportamento divergente. Vale lembrar, se a primeira tem comportamento convergente, o problema de visão que ela corrige é a hipermetropia. A segunda, por ter um comportamento divergente, corrige o problema de visão da miopia. Então, primeira lente, hipermetropia, segunda lente, miopia. Mas aí vem um outro detalhe. A questão pergunta sobre a convergência, também chamada apenas de vergência, é até mais comum, dessas duas lentes. O que é a vergência? A vergência representa o poder da lente. Esse poder da lente, a questão chamou de C, é o inverso da distância focal da lente. Claro, quanto menor o foco dela, o ponto em que os raios paralelos vão, mais poderosa é a lente. Quanto menor a distância F, a distância focal, maior é o poder da lente. Agora vem cá, olha para o desenho. Raios paralelos estão vindo nessa primeira lente, o foco dela está, portanto, aqui, ó. E esse valor de distância é a distância focal dela. Na segunda lente, repare, os dois raios que estão vindo aqui paralelos, quando passam, divergem. Se eu pego o prolongamento deles, teríamos aqui o foco dessa lente. Olha para a distância focal. A distância focal aqui agora, ó, ela é pequena, menor do que essa. Se essa distância focal é menor, podemos falar que a convergência ou a vergência dessa segunda lente é maior. Ela é mais poderosa. Então, C2 é maior do que C1. O poder da lente 2 é maior do que o poder da lente 1. Ok? Por conta das distâncias focais. A segunda diverge mais do que a primeira converge. Então ela é mais poderosa. Ela tem maior convergência. Resposta, portanto, letra C. Essa é uma questão que aborda o efeito fotoelétrico. O efeito fotoelétrico consiste do seguinte: imagine uma placa metálica que tem lá os seus elétrons livres. Se você manda luz sobre ele, sobre essa placa metálica, essa luz ela apresenta pacotinhos de energia, que a gente dá o nome de fótons. A energia de um fóton, inclusive, pode ser calculada como sendo HF. Depende de uma constante, chamada constante de Planck, e da frequência da luz que você emitiu. Quanto maior a frequência da luz, mais energia os fótons carregam. E aí veja bem, esses elétrons estão presos ali naquela placa. Existe uma energia mínima que você consegue arrancá-lo. A essa energia a gente dá o nome de função trabalho. Suponha que o fóton tenha uma energia
maior do que a função trabalho. Se ele tem uma energia maior do que a função trabalho, com certeza ele vai arrancar o elétron. O elétron é ejetado, saindo inclusive com a diferença em energia cinética. O fóton tem uma certa energia, gastou um pouco para arrancá-lo, função trabalho, a diferença sairia em energia cinética, ok? Beleza, então você entendeu que para arrancar um elétron é preciso de fótons, luz que tenha uma determinada frequência, acima de um valor mínimo, que corresponderia àquela energia que supera a função trabalho e assim consegue arrancar o elétron. A questão envolve o efeito fotoelétrico, uma questão bem elaborada, na verdade. Depois você olha para a figura. Você tem uma porta onde há um sensor com luz. Luz incide numa placa. Essa placa, luz incidindo na placa, arranca elétrons. Esses elétrons sendo arrancados compõem então um circuitozinho elétrico. Esse fio passa por uma bobina que se tem corrente elétrica, gera campo magnético. Esse campo magnético atrai um pedacinho de ferro, que está preso a uma mola, inclusive. Sim, desenho muito complexo. Quando a luz é interrompida, o que acontece? Para de chegar a luz, para de arrancar elétrons da placa. O circuito agora fica aberto. O circuito elétrico aberto não tem mais campo magnético na bobina, ela não mais atrai a chapinha metálica. A mola puxa ela de volta, ela acaba acionando um outro circuito que toca uma campainha, um alarme. Basicamente é assim que funciona. Bom, a questão pergunta então qual é a forma de aumentar a sensibilidade desse alarme. Veja bem, o aumento de sensibilidade ele é provocado se eu conseguir fazer com que mais elétrons atinjam a placa para fechar o meu circuito elétrico. Corrente elétrica mais intensa, os efeitos ficam mais intensos e acaba funcionando melhor. Tá? Uma forma de aumentar a sensibilidade, então, é uma primeira possibilidade. Se eu tivesse uma luz de maior frequência. Por quê? Porque uma luz de maior frequência resulta em fótons mais energéticos. Fótons mais energéticos, os elétrons ejetados saem com maior energia cinética. Isso acaba resultando numa corrente elétrica mais intensa e, de certa forma, o fenômeno acontecendo mais intensamente é mais sensível, portanto. Segunda possibilidade, se eu tiver uma placa metálica com função trabalho menor. Por quê? Porque função trabalho menor torna mais fácil essa ejeção dos elétrons, né? Ejetar os elétrons fica mais fácil, afinal de contas requer menos energia para arrancá-los. Agora veja bem, se a gente trocasse a mola por uma mola de maior constante elástica, não seria interessante. Uma vez que a mola de maior constante elástica ela é mais dura, e se ela é mais dura, pode ser então que na hora de voltar lá, esse processo nem chegue a encostar, você tem maior dificuldade para fechar a chave do segundo circuito quando a luz aqui foi interrompida. Então, mola mais dura não é interessante. O interessante seria talvez uma mola mais macia, constante elástica menor. Então, apenas as duas primeiras afirmativas estão corretas. Trocar a luz por uma luz ultravioleta, porque teria maior frequência, fótons mais energéticos, ou uma placa de função trabalho menor. Tudo isso colabora para que elétrons sejam ejetados de forma mais intensa, gerando correntes elétricas maiores e tornando assim o seu circuito elétrico mais sensível. Portanto, resposta letra C. Pois bem, chegamos ao final do nosso vídeo então de resolução das ciências médicas do segundo semestre de 2017. Se você gostou, dá um likezinho aqui embaixo, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Afinal de contas, aqui rola muito vídeo, muito conteúdo difícil que você não pode ficar por fora disso. Espero que tenha gostado. No mais, desejo uma excelente prova para vocês e até o próximo vídeo.